Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo M3 Realidades. Que delícia, né, gente? Estamos seguindo aí uma série de entrevistas tão bacanas, estamos conhecendo realidades de uma maneira tão profunda, tão nossa, né? E eu não posso deixar você de fora das novidades. Aqui a gente fala de realidades, mas novidade mesmo, lá no nosso Instagram, @Papo M3 Realidades, para você estar sabendo de tudo que está rolando por aí. E aqui hoje a gente começa uma linha bacana de entrevista, porque você sabe que a gente sempre, eu tô falando assim nessa lista de você sabe que a gente sempre traz uma pessoa notável, que tem uma contribuição para nossa cidade, para o nosso estado de uma maneira assim significativa. E hoje eu vou conversar com ela, que tem uma, vamos dizer assim, uma representatividade como referência do cuidado da mulher. Foi fundadora da Liga Roraimense do Combate ao Câncer, né? Ainda é a fundadora, de certa forma. Uma médica renomada, e hoje eu converso com a doutora Magnólia. Tudo bom? Opa, tudo bem, Evelyn. Seja bem-vinda ao nosso Papo M3 Realidades. Falei direitinho? Apresentei bem? Apresentou. Nossa, até aumentou aí. Vixe, Maria! Ó, tá vendo? Eu sempre gosto de perguntar depois dos nossos dos convidados o que eles acham, porque às vezes a gente, né, a gente dá uma... Mas enfim, doutora Magnólia, a senhora é conhecida aqui em Roraima pelo seu trabalho como ginecologista, né? Tem essa referência do cuidado da mulher e... Falando até rápido, né? Mas se eu perguntar hoje, quem é a Magnólia? O que a senhora me diria? Bem, eu sou filha, mãe, esposa, mulher, né? Guerreira. E eu acho que eu já nasci com aquele sonho de ser médica. Sério? E como médica, eu sempre lutei pela causa da saúde, né, no que diz respeito à promoção da saúde, a saúde da mulher como um todo. Já tinha na tua cabeça assim, não, quero ser ginecologista, é essa área que eu quero pra minha vida, era essa mesmo? Verdade. Sério? Verdade. Não passou assim, cardiologia, pediatria? Nem um pouquinho. Por que mulher? Porque eu sempre percebi, Evelyn, que se dava muito pouca importância para a saúde da mulher. E a mulher é muitíssimo importante na vida do ser humano, porque sem ela não existiríamos, né? Realmente. É do útero materno que surge. Você vê que é tão importante que de onde foi que nasceu Jesus? Do útero de Maria, né? Então, quer dizer, nós mulheres precisávamos sim ser reconhecidas e meu sonho sempre foi ser médica e na área da medicina ser ginecologista para tentar trabalhar a saúde da mulher, porque muitas mulheres sofrem. Ficava na rotina? A questão do câncer, quantas mulheres perdem suas vidas, não podem amamentar por causa do câncer de mama, que muitas vezes, quando não ceifa a vida, ficam impedidas de amamentar, em algumas, né? A questão do câncer de útero, que podia ser, na minha época, quando eu me formei, em 1980, né? As mulheres perdiam o útero com a maior facilidade por causa de um câncer que podia ser descoberto antes de ser câncer. Lesões pré-malignas. Daí eu ter feito ginecologia obstetrícia, mas me dediquei mais à área da ginecologia, patologia cervical e citopatologia, que era a especialidade médica que favorece você visualizar as células do colo do útero, que possibilita a gente descobrir alterações pré-malignas, que são, ou seja, antes de vir o câncer, e você tratar essa mulher. E era um exame tão simples, mas naquela época não havia a questão da priorizar a promoção da saúde, né? Hoje ainda você já vê políticas priorizando a saúde, mas a medicina em si, muitos profissionais mesmo, médicos, além de outros profissionais, visam muito a questão do tratamento, né? Quando na verdade eu vejo que a importância da medicina é você manter o indivíduo com saúde, a mulher com seu útero e com suas mamas.
né? E agora o câncer de intestino, que está acometendo homens e mulheres. Então, como naquela época a incidência maior era câncer de colo de útero, então, amiga, eu achei esse, poxa vida, 2 cânceres que a gente pode descobrir no início e evitar e contribuir com a redução da mortalidade das mulheres por causa desse câncer, que é o de mama. E colo de útero, você podia evitar que a mulher tivesse esse câncer, né? Então, foi daí. Dessa época. Foi de uma curiosidade, vamos dizer assim. Uma curiosidade que veio o interesse, desse interesse quero saber mais, quero resolver mais. Na verdade, eu acho que eu já nasci, né, com esse destino. Eu acho que Deus, quando me fez, já fez com esse propósito. Não se vê advogada, não se vê... De jeito nenhum. Gente, é isso aí. Eu apesar de ter pessoas que me dizem que eu sou rábula, né? Rábula é aquela pessoa... Rábula é aquela pessoa que é metida a entender de leis, né? Tem Anota mais esse termo aí pra gente. Conhecimento, né? Eu tenho na minha família muitos advogados, né? A minha filha se formou em Direito, mas agora é médica. Tá bom pra vocês? Nessa linha, se a sua vida fosse um livro, a senhora acha que o primeiro capítulo dela seria a sua infância, lá em Belém do Pará, ou seria já a sua vida como médica? Passar no vestibular para medicina. Começa aí pra senhora. Opa! Você sabe que na época que eu fiz vestibular, nós tínhamos opções. Você tinha a primeira, segunda e terceira opção. Você escolhia aquilo que você queria ser e, em segundo lugar, uma outra opção, né, de outra profissão, e em terceiro. E eu escolhi medicina. Mas não passei na primeira vez. Quando eu terminei o segundo grau, né, eu estava no Rio de Janeiro, concluí o segundo grau, eu sempre que tinha aqueles, como é que a gente chama? Que eles fazem aquelas provas, né? Aqueles simulados. Isso. E então eu sempre estava entre as 5 primeiras. Então eu tinha absoluta certeza que eu ia passar para a Federal do Rio de Janeiro. Toma. Eu passava para tudo, Evelyn. Mas para medicina. E as minhas 3 opções eram medicina. Aí a parte do desafio, Belém, né? Justamente. Aí eu fui para Belém, aí passei um ano num curso muito bom. E aí passei pela Universidade Federal do Pará. É porque tinha que ser em casa. É verdade. Não tinha esse negócio de ir pra fora, não. A gente que é do norte, eu tô começando a separar aqui com as nossas entrevistas um pequeno padrão dos nossos entrevistados que, tudo bem, a gente vai lá pra fora, traz aqui pra... O negócio é pra cá. Você pode ir pra fora de Boa Vista, pra de Roraima, o que for. Mas é legal quando você traz pra cá, você tem essa inovação. E aí, como é que foi essa vida aí de universitária? Isso aí eu fiz em Belém, participei, comecei a me envolver com ações sociais. Eu sempre fui muito envolvida lá, eles envolviam muito a gente nas ações sociais e eu participei de muitos acisos, ações cívicos sociais promovidas pela Polícia Militar, participei do Projeto Rondon. E no Projeto Rondon foi quando eu conheci meu digníssimo esposo, que é o Dr. Adonis, e com quem, meu Deus, abraçou a causa junto comigo no combate ao câncer. Que legal! Priorizando as mulheres, saúde das mulheres. Que bacana! Ele é mastologista. Mastologista. Pronto, um complementando o outro. Você acha que foi aí que começou a sua trajetória médica? Ou a senhora acha que foi só quando formou, veio aqui para Boa Vista e começou a... Na verdade, Boa Vista surgiu a ideia de Roraima porque eu estudava no Rio e a minha residência, a faculdade foi em Belém do Pará, Universidade Federal do Pará, e a residência eu fiz, que hoje é Instituto Nacional do Câncer, INCA 3, né? Na época era o Centro de Ginecologia do professor Arthur, né? E na época ele era chamado de Pioneiros Sociais. Era um centro de formação muito bom, graças a Deus eu tive a oportunidade de ser contemplada e na época, eu fiz os 2 cursos lá, o de ginecobstetrícia e lá
ele formava, a intenção deles era formar médicos para implantar o programa de prevenção do câncer ginecológico em municípios que necessitavam, em pequenos municípios que ainda não tinham ainda esse serviço implantado. Tanto que a monografia, né, de conclusão da residência foi implantar um programa de prevenção do câncer. Então eu trouxe toda aquela bagagem, aquele modelo. É como se a minha residência já tivesse sido programada para isso. Eu tive esta oportunidade que Deus me deu de ter me formado, né, uma faculdade maravilhosa, que é de Belém do Pará, foi muito bom meu aprendizado lá, e a formação nas pioneiras sociais, né, no Rio de Janeiro. Eu acho que e aí a minha irmã, ela veio para cá, advogada, trabalhar na junta comercial, e nós tínhamos amigos aqui, e daí eu vim de férias aqui, e conheci Roraima. Conhecendo Roraima, conhecendo Boa Vista, isso foi em que época? Me indicaram 1983. Agosto de 1983. Eita. E chegando aqui, eu conheci o hospital, foi quando eu fui convidada, porque a chefe do serviço aqui era a doutora Marta, era esposa de um militar também da aeronáutica, e ela conhecia o serviço do Campos da Paz lá no Rio, né? Do Arthur Campos da Paz. Quando ela soube que eu estava concluindo a residência lá, ela me convidou para vir para cá implantar o serviço aqui. E eu fiquei muito feliz, porque eu vim, mas ainda tive um detalhe que quase que eu desistia. Porque naquela época já existiam muitas questões políticas, né? Eu não entendia nada disso, né? Nunca tinha convivido e não sabia, e fiz amizade com pessoas que eram adversárias, tipo assim, né? Que não é adversário, mas era o contrário lá. Sim. Nessa história aí. E nessa história que eu viria para ser contratada, eu disse, não, eu não venho agora, eu só quero vir quando terminar minha residência, porque eu fui logo convidada para ficar e já montar um serviço. Eita. Aí eu disse, não, quando terminar a residência eu venho. Quando eu voltei, no final do ano, tinha mudado tudo já, né? E aí, como mudou tudo, eu cheguei e disse... Aí ninguém, tipo assim, não me chamaram para me ser contratada, né? E aí, eu peguei e disse, bem, então eu vou embora. Volto para mim, porque era para me ter ficado lá no INCA. Lá era para me ter... Porque era, se eu quisesse vir para cá, né? Como fui convidada e tal. Mas meus pais, tudo era de lá. Então eu ia ficar lá. Aí foi quando a doutora Vera, que era, eu acho que era, ela também conhecia, eu sei que daí acabaram que me contrataram. Por quê? Porque existia um programa já de prevenção do câncer, de realizarem preventivo, estava começando aqui, né? Então eles viajavam muito para os municípios para coletar material, né? E a doutora Vitória Botelho, que era a única patologista aqui, estava de licença gestação. E aí ia fechar o laboratório. Quando eles souberam que eu fazia patologia também, aí foi que eu fui contratada para não parar o serviço e não atrapalhar, né? Todo um trabalho que eles já haviam iniciado. Unir o útil ao agradável. Foi, aí eu fui ficando. Ou seja, vamos dizer que foi Boa Vista que chegou de gaiata no navio na sua vida. É verdade. E acabou ficando. E eu continuo dizendo que tudo na minha vida tem desígnio de Deus. Porque foi tudo, né, interessante. Eu estava em Belém do Pará. Eu poderia ter ficado em Belém. Aí fui para o Rio. Eu poderia ter saído de lá ou ficado lá, e aí de repente eu vim aqui. O engraçado é que a gente toda sente, uma situação. Né? Mesmo não vivendo, a gente tem uma pequena certeza ali dentro do nosso coração de, eu vou ser médica. E o meu propósito era montar um serviço. Olha lá. Meu Deus, entregaram pronto pra ti. Isso, não é verdade? Né? Na verdade não foi pronto, não. Quando eu cheguei aqui tinha muitas dificuldades. Não tem como também, né? Tinha que botar a mão na massa, tá certo. Não era prioridade na época, né? Nas décadas. E passou a ser quando veio o programa, o PAISMIC, né? Programa de Atenção à Saúde da Mulher. Na época, não. Então,
ainda estavam nesse trabalho, ainda não existia o HPV. Para você ver que hoje é obrigatório ter essa... Hoje o câncer de colo uterino no ranking nacional está em 4º lugar. Naquela época era o primeiro. A nível nacional e na região norte até bem pouco tempo. O maior número de casos de câncer de colo uterino era aqui na região norte. Roraima era. Nossa, gente. O interessante é que, às vezes, a gente vive as cores dos meses, né? Ah, setembro amarelo, outubro rosa. Ah, mas essas mulheres não sabem, não, que tem que cuidar, que tem que fazer o preventivo, tem que fazer exame da mama. Cara, eu acredito, doutora, que nós sabemos. E muitas mulheres, até no interior, também sabem. Mas às vezes não é a questão de saber, é de poder. É verdade. A questão de poder, não só de uma maneira aquisitiva, mas de tempo, às vezes a rotina da casa. Eu percebi isso ao me tornar mãe e passar por todo esse processo de gestação, do acolhimento, maternidade, a sociedade um pouco assim, outra parte assim, de braços abertos, e outra não, você é mãe, dá trabalho. A quantidade de coisas que nós mulheres nos deparamos ao virar mães, não só a parte patológica, né? Que começa a vir um monte de coisa que a gente precisa se cuidar. Verdade. Por exemplo, no meu caso, antes estava tudo tranquilo, os exames ok, depois que uma mulher vira mãe, o que ela tem que se atentar para se cuidar? Depois de mãe, você tem que se preocupar duplamente, né? Primeiro com a tua saúde, porque você tem que ter saúde, você tem que amamentar. E para isso, o leite materno é o primeiro alimento, o alimento mais rico que tem. E que a criança, tanto a criança quanto você, quanto a mãe, precisa desse leite, né? Precisa desse alimento preciosíssimo, né? Então, o que acontece? Você tem que saber que tem que cuidar da sua saúde, né? Evitar o tabagismo, ingestão em excesso de bebida alcoólica, alimentação saudável, que são todos fatores de risco para o câncer, né? Não só câncer de mama, colo uterino, tireoide, enfim, intestino, todos os cânceres. E para a doença que mais mata no mundo, que são as doenças do coração, as doenças cardiovasculares, né? Isso é o básico, então, né? Então, você tem que ter isso. E a criança, quanto mais você amamentar, melhor para essa criança, porque através do teu leite você está passando imunidade para ela. Então, se você vai aumentar a imunidade, facilitando que ela tenha uma boa resistência e uma excelente saúde. Olha, só para você ter uma ideia, eu mamei 5 anos. Que legal! Entendeu? Eu digo que eu parei de amamentar já, de mamar com a minha mãe, porque ela engravidou da minha filha. Eu fui filha única durante 6 anos, entendeu? Aí, quando eu tive a minha primeira filha, eu achei até que eu nem ia poder, porque eu tinha tido uma tubária, perdi a trompa, tal, ovário, fica mais difícil, né? Só com uma trompa e um ovário. E aí eu engravidei, com 6 meses, eu já engravidei de novo. Eu digo, meu Deus, tira essa outra trompa. Caramba! Mãe, é muito rápido. Entendi. Eu achei até que eu não ia conseguir engravidar, eu ia ter dificuldade com uma trompa. Aí eu já engravidei, aí eu digo, não. Aí essa minha segunda filha, eu quis bater meu recorde. Amamentei 5 anos e meio. Para ela bater meu recorde, eu tinha amamentado 5. Aí. Mas então é isso. E não só isso na questão da saúde. Repassar para os nossos filhos também os valores morais, os valores éticos, né? A importância da família. Isso é muito, muito bom, né? E hoje, então, a gente vê muito essa dificuldade, né, Evelyn? A gente fica muito ligada na tecnologia, nos celulares, e se conversa muito pouco com as crianças, né? Com nossos filhos. Ou a gente se envolve muito com o trabalho, nós estamos aí com o Setembro Amarelo, né? O número de suicídios, tem trabalhos que já mostram isso. A falta do diálogo entre pais e filhos, né? A questão da violência, né? O assédio com as crianças que são violentadas sexualmente, né? E que muitas vezes não querem contar para os seus pais, muitas vezes por falta dessa relação, né? De
desse relacionamento de pai e filhos. A gente acaba se envolvendo, como você colocou, em tantos trabalhos, em tantas coisas. Eu mesmo não posso negar que eu me dediquei muito ao trabalho, a essa minha proposta de vida, esse meu sonho de combater o câncer, né? E isso tudo fez, de certa forma, que eu acabasse penalizando um pouco minhas filhas. Mas o trabalho é esse, nós passamos a ter uma responsabilidade muito maior, né? E é uma baita de uma responsabilidade, até porque é o desafio de lidar com uma doença que só de falar o nome a gente adoece de falar, né? E o câncer mesmo, é interessante a senhora contar que se eu chegar e perguntar como é que foi que o câncer bateu a sua porta, foi algum caso que chamou a sua atenção para a senhora se interessar por essa área? Ou também foi uma questão de destino, aconteceu? Não, na época, quando eu fiz, você até perguntou o que você queria fazer. Né? Eu até passou batido, porque sempre meu foco foi ginecologia, mas não, eu lembrei depois, agora, você falou que eu tinha vontade de ser pediatra. Olha só! Entendeu? É verdade. Descobri. Sabe como foi que eu deixei de me interessar e passei a me interessar pela gineco? Por quê? Quando eu fui fazer um curso de especialização em citopatologia, que na época era uma especialidade, era separado da obstetrícia, era junto, depois ficou separado, agora está junto de novo. Então, e ali a gente coletava as células do colo uterino, né, visualizava o colo e ia para o microscópio. Então, aí eu disse, gente, como é que a gente consegue descobrir as lesões pré-malignas e salvar mulheres? Olha aí. Entendeu? Então foi. E aí tinha um médico amigo da minha família que já era antigão e ele disse: faça ginecologia e dentro da área patologia cervical que você vai ver como é bom para você. Porque a maioria das pessoas já querem obstetrícia, né? Gostam mais da questão do parto, essa coisa toda que é muito linda, né? Deixa de ser. E aí, mas a citologia, ela te leva a salvar vidas. Porque você vê uma alteração e você tem, através daquelas lesões, você evitar que essa mulher venha perder o útero. Isso é muito lindo. E eu me realizava. Às vezes o pessoal dizia, quando eu via uma lesão pré-maligna, né? Aí eu dizia, olha, uma lesão pré-maligna que começou atualmente é baixo grau, alto grau, né? Mas era NIC 1, NIC 2, NIC 3, aquela história toda. Então, quando eu descobria aí eu disse, gente do céu, você está salva. Agora é só tratar. Você não vai ter câncer de colo de útero. Já é um alívio, né? Entendeu? Então, aquilo para mim era uma satisfação de poder garantir, né, uma saúde uterina e aquela mulher poder vir a parir, né, ter seus filhos, procriar. É muito lindo isso. É, isso é verdade. Hoje eu reconheço isso. Eu reconheço isso porque realmente, minha avó dizia assim, minha filha, tudo acontece na vida da mulher depois que ela engravida. Tudo acontece. Até então, antes, às vezes não, gente. Às vezes não é porque antes, né? Às vezes você tem que fazer seus exames de rotina, ter tudo direitinho, né? Porque nunca se sabe, a gente tem que estar toda hora. Na época, não interrompendo, ainda ganhei um microscópio. Poxa, você sabia? Estudando em casa ainda. Eu acho que eu ainda tenho esse microscópio. Que legal. Nós vamos fazer um memorial agora, nós estamos construindo era um sonho também, que é a sede da Liga do Câncer. E nós estamos construindo, já em fase términa, já finalizando a obra. E nós vamos fazer um memorial, onde nós vamos contar do início, tudo como desse começou. Processo. E nós temos o microscópio antigo que a gente usava. Menina, é muito legal, olha. Sabe disquete? Acho que o povo nem sabe mais o que é disquete. Ah, eu sou da época do disquete. Pois é. Então, já que a gente está falando dessa história, conta pra gente como é que foi o começo para fundar a Liga Bem, na verdade, como eu estou te falando, né, eu sempre tive esse propósito e a minha formação, eu digo a nossa porque a Donis também foi fazer, eu conheci ele na faculdade, comecei a namorar ele no Projeto Rondon. E aí fizemos a residência no Rio de Janeiro, né? E daí então a gente também ele também fez essa parte da especialização em citopatologia e dali a formação, éramos 4 médicos
que foram formados, por isso que eles escolhiam um de cada lugar. Eu de Belém do Pará, Adonis do Maranhão, nós tínhamos um colega do Piauí, o Roosevelt, e Virgínia, que era uma nossa colega da Bahia, né? E aí, em resumo, nós fomos formados, preparados para justamente implantar esse serviço. Então, é um negócio assim muito legal, né? E devido a isso, eu ganhei, né, o microscópio, e daí foi que nós viemos e eu fazia... A primeira coisa que eu cheguei a fazer aqui era todos as salas de atendimento médico, era o Hospital Materno Infantil, mas tinha o Centro 1 do lado, né? Então a gente fazia o ambulatório no Centro 1, que é hoje o UBS, né? E o hospital fazia o procedimento cirúrgico, né? Os tratamentos cirúrgicos hospitalares. Sim. E aí ali tinham várias salas. E como aqui estava implantando o programa de PCCU, que é Programa de Prevenção do Câncer de Colo, de útero, tinha uma sala, então o pessoal vinha se consultar com o ginecologista, atendia e tal. Agora você vai fazer o seu PCCU, encaminhar para o preventivo. Então a mulher já estava ali naquela sala. Então eu, ginecologista, eu comecei a revolucionar. Isso foi uma confusão que deu. Conta. Aí eu achava um absurdo, porque eu tô aqui na sala, olhando o colo do útero, né? Que era a consulta ginecológica. Aí eu tô lá olhando o colo do útero daquela senhorinha que veio lá da periferia. Aí chegou aqui já com muito custo, conseguiu a consulta. Eu tô olhando, eu não podia coletar ali logo o material. Aí lógico, aí eu coletava e levava o material para a sala do PCCU, que tinha uma seleção que eu também participava. Mas os consultórios médicos dos ginecologistas e obstetras, ninguém coletava. Entendeu? Tinha que agendar para ir lá para o PCCU. E eu comecei a revolucionar, porque eu fiz amizade com a chefe do serviço da enfermagem, que tomava conta lá do PCCU, e aí eu dizia: amanhã tu me consegue esses frasquinhos aí, que eu vou coletar o material na minha sala, que eu não vou deixar a pobrezinha voltar para no outro dia, não sei, vir só para coletar. Aí começou da confusão por causa disso, né? Porque eu acabava que fazia, tinha o Alceste Madeira de Almeida, que era adversário político da época deles. Menina, eu sei que aí eu saía distribuindo os frascos, porque eu achava um absurdo. Se tu tá aqui, tá com o espéculo olhando o colo do útero, custa tu coletar logo. Mas não podia. Aí, em resumo, eu comecei com essa confusão, entendeu? E daí a gente começou aí eu ia nas igrejas, nas associações de bairro, aí você negociava: Evelyn, você não ter uma sala, um espaço na tua casa? Eu levo mesa ginecológica e a gente reúne todas as mulheres do bairro e faz a coleta de preventivo lá. Menina, eu sei que eu comecei a fazer isso. Olha, nós espalhamos, realmente expandimos a coleta. A média que fazia anual era em torno de 200, quando nós passamos para 1.000 e poucas, de tanto que coletava. Que legal. Mulher grávida não coletava preventivo, né? Aí não, gente, é o primeiro exame que tu já tem que eliminar, porque se ela tá com uma lesão pré-maligna, olha aí, como é que vai evoluir essa gravidez, entendeu? Nossa. Então, não tem que fazer. Então, eu fui muito... Eu fui esperta, mas eu tive muita... Nossa, eu sofri muito, com muitas represálias, Não foi fácil, não, viu? Mas eu não desisto. É o karma dos inovadores. Porque é assim, você está criando uma coisa para deixar mais prático o atendimento, o seu atendimento e para as pessoas. Você estava pensando além da tua profissão. Eu acho que é isso que a gente conversa muito aqui quando a gente vai falar com os profissionais. São esses que pensam além da profissão. Por isso que talvez tenha esse olhar mais leve. Eu sei que foi muito legal e a gente expandiu e pronto. Aí nós montamos... Porque na época dava para trabalhar também na rede municipal. E lá, então, a gente começou a investir também. Aí pronto, aí todo mundo começava, aí tudo quanto era profissional, ginecologista, obstetra, já fazia coleta.
Aí nós implantamos, aí eu fui chamada para coordenar o programa a nível estadual. E a Liga estava ali, só aguardando ainda? Não. Nada da Liga isso, ainda? Não, nada da Liga. Eu cheguei aqui em 84. Ah, tá. 1992 nós fundamos a Liga. Por quê? Olha lá, para você ver. Então, desse período de 1984, né? A 90, basicamente, esse período todo, você vê, nós expandimos as coletas. E aí, para mim, era frustrante, porque a gente diagnosticava câncer inicial nas mulheres, mas a gente não podia tratar aqui, né? Tinha que mandar para Manaus, Fundação SECOM. E lá, como eu coordenava a nível estadual, eu fiz amizade com o coordenador do programa da Fundação SECOM. Ele era o presidente da Fundação SECOM, Dr. Jesus, até hoje existe. Hoje ele está presidindo a Liga do Amazonas contra o Câncer. Então, na época, o Dr. Jesus, a gente conversava e ele recebia as pacientes. Os nossos... Aí, puxa vida, e agora? Ele disse, Magnólia, tem a rede, por que vocês não criam a Liga do Amazonas, a Liga Roraimense de Combate ao Câncer? Aí eu disse, como? Aí pegamos todas toda a documentação, as informações necessárias, fiz amizade com o pessoal da Rede Feminina do Amazonas, da Liga do Amazonas. Resumo, aí nós tínhamos fundado a Comissão Interinstitucional, Estadual Interinstitucional de Combate ao Câncer. Então, nós éramos 22 técnicos e membros da sociedade civil, e representantes do Exército, representantes do SESI, representantes da FIER, representantes de tudo quanto era setor que envolvia o programa de prevenção do câncer. E daí, nós... gente, agora, nas reuniões que a gente fazia, né? E agora o que a gente vai fazer, gente? Aí eu trouxe a ideia, todo mundo concordou. E já tava tudo pronto mesmo, assim, tipo, assim, tava, agora tava assim. Não, a gente tinha Você já sabia o que fazer, já estava ajudando as pessoas, já estava movimentando a causa, faltava só Liga, né? Não, na verdade não, porque a Liga não começou com a prevenção. Faltou mais coisa, gente, ainda. Não, aí que foi o problema. Eita. Nós iniciamos com a prevenção, com a coleta de preventivo, expandimos as ações nos municípios, só que diagnosticávamos câncer. E aí, como é que vai tratar? Quem tinha recurso viajava, tratava onde queria. E quem não tinha? Não podia ir nem para Manaus, porque na época o governo do estado não tinha casa de apoio. Vale. Então essas pacientes eram encaminhadas para tratamento fora de domicílio, mas só iam ser tratadas naqueles locais que tinha família para apoiar. E quem não tinha? Aí não ia. Então foi daí que surgiu a ideia, com a amizade lá, que aí eu fui, reconheci, tarará, tarará, e aí com o apoio da Liga do Amazonas contra o Câncer, através da Rede Feminina de Combate ao Câncer e do Lions Dom Pedro de Manaus, nós fundamos aqui em Roraima, com a nossa Comissão Interinstitucional de Combate ao Câncer, fundamos a Liga Roraimense de Combate ao Câncer com esse objetivo de manter uma casa de apoio em Manaus para receber essas pessoas com câncer, tanto homens quanto mulheres. E lá nós ficamos, alugamos uma estância, né, onde uma sala era o refeitório, uma enfermaria de masculina e uma de feminina. E a rede do Amazonas feminina, ela recebia esses pacientes. O governo do estado garantia o TFD, o tratamento fora de domicílio. Eles tinham a viatura, pegava o paciente no aeroporto, que ganhava passagem, tudo, pegava no aeroporto, levava para a nossa casa de apoio, e lá Lions Dom Pedro garantia o rancho mensal e nós as despesas semanais dos alimentos perecíveis, né? Com a Rede Feminina. Nós mantivemos esses pacientes lá durante mais ou menos uns 2, quase 3 anos, que foi quando o governo do estado reformou a Casa do Estudante, lá em Manaus, e aí aí nós já não tínhamos mais aquela despesa, né? Entendo. Porque, gente, desde essa época, a gente é pedinte, viu? Aí, se eu tava conversando com você, Evelyn,
por favor, ajuda a gente. Nós estamos com 4 pacientes lá na nossa casa de apoio, precisamos disso lá em Manaus. Menina, era assim, olha, muito legal. Interessante, muito legal. Vocês criaram situações para dar essas soluções, né? Por esse motivo, a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, em 27 de novembro, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, então 27 de novembro de 1992, ela já foi reconhecida através de decreto, porque não éramos Estado ainda, como de utilidade pública estadual. Aí depois que veio a Constituição, tarará, passou a lei, né? E aí depois em 95 fomos reconhecidos como de utilidade pública municipal, também, através da prefeita Tereza, e em 99, utilidade pública federal. Cara! Aí hoje nós somos uma associação não governamental, sem fins lucrativos, de caráter científico e social, onde já desenvolvemos 2 programas. O de apoio assistencial, que a gente chama de Programa Renascer, que é dar continuidade a uma ajuda assistencialista àquelas pessoas já acometidas pela doença. E o carro-chefe nosso, que sempre foi meu, né, como ginecologista, é prevenir o câncer. Né? Sempre priorizando a mulher, mas lógico, porque a mulher acaba sendo a mais afetada, né? E a que tem possibilidade de descobrir tudo no início, tratar e ter uma boa qualidade de vida. Hoje já se trata aqui, não precisa mais para Manaus. Os casos, já se trata tudo aqui. Nós temos a Unacom, que é o que funciona no Hospital Geral de Roraima. Nós não temos um hospital de câncer, né? Nós também fizemos um projeto. Será que é um... Olha, tu entendeu, né? Fizemos um projeto, mas não deu certo, infelizmente. Até com o apoio da Maria Helena Veronese, quando foi deputada federal, né? Nós sensibilizamos e ela conseguiu um recurso. Nós fizemos um projeto, que é o CEPECOM, né? Que é o Centro de Prevenção do Câncer de Colo e Mama, que funciona ali atrás da Vila Olímpica. Nós escolhemos um espaço também, que a ideia era fazer uma casa de apoio para o pessoal que viesse do interior ficar lá. E naquela área, aquilo que foi construído era a primeira etapa, né? Tipo um módulo de prevenção. Parece um campo mesmo, pois né? Mas era para ser... A segunda etapa seria o hospital mesmo de câncer. Então, aquilo ali era para ser o hospital de câncer. Nossa. Nós colocamos laboratório, mas foi muito... E era um centro de formação também. Lamentavelmente, as coisas não vão para frente, mas a gente continua, não desiste, mas não. Mas é legal a gente saber que teve essa possibilidade. Foi no Coronel Mota. A primeira opção foi transformar o Coronel Mota Acho que eu lembro em desses hospital. Nós fizemos um abaixo-assinado com mais de 4.000 assinaturas. Nossa. Mas, lamentavelmente, aí muda, né? Sim, o gestor, sim. Aí o outro vem, aí é complicado. Fora essa vida de médica, como é que foi entrar na política como vereadora? Outro caminho, né? Foi a consequência disso. Como a gente não conseguiu... amigo, vem cá, você pode conseguir as coisas pra mim? Acabou virando vereadora. Como é que pode? Nunca tive essa pretensão, apesar de gestores anteriores terem me convidado. Doutora Magnólia, venha, a senhora vai ser deputada, né? Mas realmente, é por isso que eu te digo, eu acho que eu já nasci com esse propósito. Então, apesar de terem me convidado, eu ainda cheguei a ser secretária municipal de saúde, interinamente, na época do Silvio Leite. Aliás, o primeiro serviço. Tá aí, olha, uma das coisas, logo que eu cheguei aqui em Roraima, além de coordenar o programa estadual, mas antes de assumir a coordenação estadual de combate ao câncer, do estado de Roraima, nós implantamos o primeiro serviço de ginecologia, de prevenção do câncer ginecológico na rede municipal.
Olha, mais um babado. No município de Boa Vista. Hoje, nós ocupamos, por cedência, né, cessão de uso, aliás, termo de comodata, nós temos aquele espaço ali em frente ao Estádio Canarinho, que era uma unidade, era um centro de saúde na época. Eu lembro dali. Que era Aparecida, Centro de Saúde Aparecida. Quando o Otomar de Souza Pinto assumiu a prefeitura, paralelamente a esse período, nós já tínhamos feito abaixo-assinado para transformar o Coronel Mota no hospital de câncer, entendeu? Mas aí não foi possível. Muito pelo contrário, tiraram a gente de dentro do Coronel Mota e a gente não tinha para onde ir. Já era liga, viu? Aí a gente não tinha para onde ir. Eu digo, meu Deus, aí nós fizemos uma cartinha, um documento, olha só isso, encaminhamos para o presidente da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, para o governador e para o prefeito. E o prefeito era o Otomar. E aí ele nos chamou e disse, descubra um local. Nessa época eu já era chefe da divisão de médica de saúde do município também. Aí ele disse, descubram um espaço que eu libero para vocês não deixar esse serviço acabar. Se a minha mãe, se você tivesse existido na época da minha mãe teria morrido de câncer de colo de útero. Então ele dava muito apoio, né? E aí foi quando a gente viu o Centro de Saúde 1, que era a maternidade, ali em Aparecida, que é quase 2 quadras, né? Basicamente ali bem pertinho. Era pertinho. E o Centro de Saúde São Pedro. Aí eu fui, como eu era chefe da divisão médica, eu fui ver na produção o posto de São Pedro. Era sempre muito cheio. O Centro 1 mais ainda, mas Aparecida, que ficava no meio, muito pouca produção. Aí eu justifiquei dizendo que a gente poderia desativar e lá montar o serviço de prevenção do câncer ginecológico, entendeu? Para a rede municipal. E foi o que aconteceu. Na época, o prefeito era o Silvio Leite. Dona Lourdes Pinheiro, nossa, é nossa fundadora. Gente, Dona Lourdinha, nossa fundadora. Eu tô descobrindo muita coisa nesse Papo M3 Realidade. Gente do céu, eu vou ser uma enciclopédia de história de Roraima. Pelo menos só conta pra mim. Não, também, porque olha, é uma linha de tempo. Porque você tá tendo. Isso, a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai trazendo histórias assim, muito bacanas, né? Que a gente não consegue nem imaginar. Pois é. Eu sei que aí foi o que aconteceu e nós montamos toda a estrutura, né? E começou aí, foi daí que depois que a gente foi para o Coronel Mota e aí não deu certo, aí eu digo, e agora, né? Voltamos de novo para o prédio que permanecemos até hoje. E para ser vereadora, como é que chegou lá? Pois é, aí o que foi que aconteceu? Iradilson, que era o prefeito, nós bombamos nesse período, implantamos a saúde do homem. Porque a gente já fazia preventivo, você ia no posto de saúde, porque na época, que agora mudou, né? Sim. Eu digo que o Ministério às vezes muda as coisas e sem ver a realidade do local. Eu acho que você, para adaptar determinadas mudanças, você tem que avaliar a situação local, Sim. né? Que nós somos muito heterogêneos, né? Cada um tem uma peculiaridade diferente, principalmente do sul, sudeste, né? Centro-oeste. Então, moral da história. Aqui a gente tinha como é que eu te digo? Como é que eu explico isso? Nós tínhamos as unidades, né, todas de saúde, que já funcionavam, tudo muito bem. E aí o que foi que aconteceu? Já fazia tudo, né, biópsia de colo. Tu chegava na unidade de saúde, tu tinhas as 4 clínicas básicas. Que, modéstia à parte, quando a gente foi chefe da divisão médica, a gente achou que era importante. É a pediatria, a gineco-obstetrícia, a clínica e a cardiologia, porque são as doenças que mais matam no mundo. Tinha que ter um cardiologista para atender a população. Além disso, você tinha nutricionista, assistente social. Eu chegava no Rio e dizia que as unidades de saúde aqui tinham tudo isso. Ninguém acreditava. Era. Eu disse, gente, vocês precisam ver. Tinha uma sala à disposição da mulher para fazer a coleta do preventivo na hora que ela quisesse e que ela estivesse preparada.
Porque você sabe que não é só chegar lá e eu quero fazer. Não. E muitas vezes você agenda, a mulher menstrua, ou teve relação sexual no dia anterior, ou precisou estar com algum processo inflamatório que vai impedi-la de fazer. Então, é muito ruim quando você agenda. Então, o ideal é ela saber, ela se preparar e chegar no posto, ó, vim fazer meu preventivo. E era assim que funcionava. Entendeu? Entendo. Bem, aí, o que tinha que fazer agora? Câncer de próstata. Lançamos a primeira campanha estadual de alerta ao câncer de próstata. Atendemos 115 homens. Fizemos junto com as mulheres também, né? Sim. Porque examinava a mulher, examinava o homem. Na segunda campanha, nós só atendíamos homens. Calculamos uns 300, que deu 100, bora botar aí, exagerando, 300 homens. Programamos a campanha para realizar 300 exames, né? 300 homens. Minha amiga, com apoio da Fundação SECOM e da Liga do Amazonas contra o Câncer, que trouxe os colegas urologistas e tal. Minha amiga, você pasme, atendemos 515 homens. Que massa! Amiga, chegou um momento, porque nós chamamos, era Chicola, doutor Chicola, o Fariel, João Fernandes, aí mais os 3 colegas de fora, aí o Augusto Botelho, né, que é um dos primeiros sócios contribuintes da Liga do Câncer, Vitória Botelho, nossa fundadora atualmente, uma das nossas tesoureiras. Aí, resumo, nessa época, minha amiga, eles tiveram que vir. Não tinha mais sala para atender, já era quase 1h da tarde, ainda tinha um monte de homem para atender. Aí a doutora Jandira, que está no céu lá rezando por nós, ela fazia os exames do PSA, porque não era só chegar lá e examinar, não a gente acompanhava. Todas as ações, Evelyn, da Liga Roraimense de Combate ao Câncer, tanto que quando nos chamam só para examinar, a gente não quer. Entendi. A gente quer examinar e ter a garantia de que esta mulher, descobrindo uma alteração, ela vai ter o tratamento. E o homem também? Senão, agora a gente só trabalha com as mulheres. Na época, né? Entendi. Os homens era assim, fazia a consulta, fazia o toque e fazia o PSA. Entendi. Tá? Aí, com isso, nós atendemos e aí sensibilizamos o prefeito para que ele implantasse a saúde do homem na rede municipal. E ele implantou em 3 unidades de saúde. Bacana. Tá? Pricumã, São Vicente... São Vicente, agora não me lembro, parece que era 13 de setembro. Enfim, aí a gente estava feliz, porque os cânceres que mais acometem homens e mulheres, né? O homem, a próstata, o colo uterino e mama, a mulher. E então, nós estamos bem apoiados em nível de atenção básica na prevenção do câncer. Então, resumo. Só que aí, foi daí que surgiu, né, a ideia. Houve uma certa reorganização do sistema, né, dentro do município, que estava muito desorganizado. Olha, eu tinha auxiliar de enfermagem que ganhava mais, eu tinha agente administrativa que ganhava mais do que a psicóloga. Eita! Aí estava meio desorganizado isso, né? Aí houve uma organização realmente, né? Nós sempre trabalhamos com pessoas cedidas pelo Estado e pelo município. Sim. Né? Por isso que nós nunca nos preocupamos em ter sede, sabe? Porque era um trabalho conjunto, bem comum. Ali não tinha partido, não tinha nada, entendeu? Porque o câncer não dá no rico, no pobre, no intermediário, no político, não sei, ou quem não é político. Bem, o fato é que acabou que a gente perdeu. Aí nós perdemos alguns apoios, né? E com isso o pessoal começou a dar corda, né? Doutora, olha, porque eram todos servidores cedidos pelo Estado ou pelo município. E aí nós ficamos sem... E aí o pessoal, doutora, se envolve na política. E nós éramos fãs da Tereza. Seja o nosso apoio, né? Nós éramos fãs da Tereza, todo mundo gostava e nós fomos apoiá-la, né? Acabamos que ganhamos com o apoio do Cidadania, né? Que era nem me lembro o nome do partido, mas hoje é Cidadania, né? E aí o doutor
era o nome dele, meu fã, que sempre me orientou muito bem. A Leni Rodrigues, que é uma pessoa que eu respeito muito no trabalho. Eu acho ela uma pessoa assim de excelência, porque eu me comparo um pouco com ela, óbvio, porque ela é muito mais do que eu, né? Mas eu digo assim, ela é batalhadora, ela não é deputada daquelas que vão lá e não, ela mete a mão na massa, ela é muito legal, gostei muito dela. E aí a senhora ficou vereadora? E aí, resumo, me deram essa corda, eu fui, mas gostei, não vou dizer que não gostei, né? Fui eleita, eu fui a 5ª mais votada, se não me falha. Também, né? Com essa, eu achava que eu ia perder. Network. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Aí, resumo. Tinha, assim, tinha uma ótima vontade, só tinha trabalho, né? Só tinha o trabalho e as pessoas se reconheceram e me colocaram lá. Só, amiga, que lá dentro a gente entra com ideias, aí eu, puxa, legal, vamos poder implantar, vamos poder expandir, vamos poder acontecer, vamos fazer o hospital de câncer, vamos, poxa. Aí tu entra assim, mas quando chega lá dentro a coisa é muito diferente. É sobre. E eu aprendi muito. Eu não digo que eu me arrependi, porque eu não me arrependo de nada que eu faço, porque quando eu faço com um objetivo. E esse objetivo eu alcancei no sentido de ter conseguido muitas vantagens. Evitei aprovar em muitas coisas que eu achava que não era legal para a população. Consegui aumentar o número de vagas de ginecologista na rede municipal, que podem ser contratados agora, o número de vagas. Incluímos o patologista no laboratório. Então, que não tinha, só tinha citopatologista. O citopatologista estuda a célula, o patologista o tecido. É quem dá o diagnóstico de certeza. E não tinha. Consegui garantir essa vaga e consegui asfaltar ali o CEPECOM, aquelas ruas do CEPECOM. Nossa, era 8 e 9, tinha até que dar o nome de rua. Eu nunca me liguei para esse negócio de nome de rua, que todo mundo dá nome de rua, né? Aí eu queria asfaltado. Já pensou, eu vejo na rua Doutora Magnólia daqui a um tempo? Já pensou? Aliás, tu tocaste no assunto. Do jeito que você é bem, né? Fala com, bem relacionada. Pois é, mas você tocou num assunto que eu não gostaria. Nunca se sabe. Eu peço para vocês que estão tendo a oportunidade. Olha só. Se vocês querem me agradar, me agradem enquanto eu estou viva. Me agradem, me ajudem a concluir o grande sonho que agora é o meu sonho, que é a construção da sede própria da Liga Roraimense de Combate ao Câncer. Funciona ali atrás da Casa da Mulher Brasileira, na Rua Maú 722, tá lá ainda em obras. Nós iniciamos e vamos concluir. Vamos receber a visita, agora em novembro, da presidente da Rede Nacional Feminina de Combate ao Câncer, da qual nós somos filiadas há 33 anos. Muito massa. Então, querem nos ajudar? Nos ajudem. Engajem nessa luta contra o câncer, que não é só câncer da mulher. É câncer de homem, mulheres, crianças. Graças a Deus, o número de casos de câncer de crianças, os outros tipos são menos, né? Então, nosso foco são as mulheres e os homens. E agora, gente, câncer de intestino. Vamos trabalhar para que o poder público garanta o diagnóstico e o tratamento precoce. Porque é isso que nós queremos, é a promoção da saúde, é o diagnóstico precoce e o tratamento, porque dessa forma a gente faz tudo aqui no nosso estado, mesmo antes de ter um hospital de câncer. Então, querem me agradar? Aproveita que eu estou viva. Agora, não põe meu nome em lugar nenhum, porque se vocês aprovarem, eu vou vir de onde eu estiver puxar o pé de vocês. Com a dica. Nessa linha, bora puxar um papo mais leve? Já deu para perceber que você é uma mulher que levanta mesmo a bandeira da saúde. Ainda mais para a saúde, a gente pode falar saúde oncológica. Né? Saúde da mulher. Saúde da mulher em geral, e né? E dos homens também. É por isso que eu tentei falar nessa área da saúde, que trata a saúde geral. Do câncer, né? E é um assunto desafiador. A gente está aqui, a gente está rindo, a gente sabe que é um assunto sério, a gente entende o quanto que é necessária a informação da população, de entender a necessidade de alguns exames que não é assim de qualquer forma. Por isso,
ver a sua determinação, a forma que até hoje a senhora ainda corre atrás dessa liga, que a gente também sabe que não é nem o começo e não é nem o fim. Não, eu espero. De muita coisa. Meu sonho é esse. Né? Concluir a sede e conseguir um grupo de mulheres sensíveis à causa. Eu estou procurando, já tem algumas ideias aqui na minha cabeça, que eu gostaria muito de ver esse grupo de mulheres mais jovens, né? E darem continuidade nesse Dando trabalho. voz a essa causa, né? Porque, gente, é vida, né? Saúde é vida. E lá nós temos projetos lindos. Agora é uma sede grande, tem quase 500 metros quadrados, tem um espaço que foi cedido pela União, pelo governo federal, né? Sessão de uso ali. Então, a gente espera que vocês possam nos ajudar. E o mais importante, sabe qual é? É tudo amor, gente. Você acredita? Legal. Tudo que vocês veem lá é doação. Que ótimo. O terreno, o CREA que doou todos os projetos, o Renato com o projeto arquitetônico e as doações que, se eu for falar aqui, nossa, são inúmeras. Porcelanato, revestimento de parede, tinta, gente, tudo doação. Então, por favor, abraça essa causa. Essa causa é nossa e do bem comum, para todos nós podermos ter saúde e garantir uma qualidade de vida, mesmo que tenhamos câncer, que garanta a qualidade de vida dessas pessoas. Não vamos esperar só outubro ficar rosa para cuidar da saúde, né, meu bem? Pode ser rosa o ano todo, né? Aham. Agora, já que você é do Pará, uma mulher do norte, qual o prato favorito aí que faz a senhora lembrar de coisa boa? É um prato roraimense ou é um prato paraense? Eu gosto dos dois. Vai, diga aí um legal. Olha, Roraima me acolheu aqui e eu tenho assim uma gratidão por Roraima. E a comida? Minhas filhas nasceram aqui, casei aqui, tudo aqui. O marido não foi daqui, né? Porque eu já conheceu de fora. Mas a minha vida toda aqui, né? E o prato, tinha que ter um prato daqui. Do Pará, gente, adoro vários pratos. Mas o que mais eu gosto é o pato no tucupi. Eita! A maniçoba. Gente, é muito gostoso. O camusquinho. Camusquinho eu gosto. Ai, é uma delícia. E o que eu não deixo de tomar, sempre domingo, à tarde, eu tô tomando açaí. Com tapioca e sem mais nada. Sem açúcar, sem granola, sem nada, gente. É do raiz eu gosto, mesmo, né? É do raiz mesmo. Tem alguma pessoa... Ai, daqui... paçoca com banana. E o peixe que eu gosto também. O cozido, assado, fritinho, todos eles. Peixe? É. Peixe tambaqui. Assadinho, né? Ai, tem um negócio com tambaqui que... Eu não sei o que é, né? Aí a senhora tem alguma... Tem muitos, né? Tem alguma referência, por exemplo? Né? Tem uma comida boa que aquece a barriguinha? Certo. Uma lembrança boa de uma leitura, uma pessoa que te influenciou a estar onde você está hoje? E te influencia? Olha, se eu te disser, é realmente a Bíblia. Perfeito. Melhor referência. A Bíblia, e eu agradeço muito ao Dom Vantuí, Padre Josimar, Padre Vantuí, que era padre, né? Agora é Dom Vantuí, Padre Josimar, Padre Mauro, né? Eu comecei, Padre Revislande, nosso parceiraço, sabe? Então a igreja para mim, eu sou cristã, e a igreja católica para mim é tudo. Ótimo. Um lugar que não seja a sua casa, que faz você se sentir em casa. A minha casa. E a Liga do Câncer. Olha, eu não tenho nem palavras. Porque no trabalho eu amo. Eu digo que a Liga do Câncer é como se fosse minha filha. E a minha casa, porque é muito aconchegante. E assim, para mim, eu não tenho luxo, eu sou uma pessoa muito simples. E eu gosto mesmo de estar na rua fazendo as coisas, viajar, gosto disso. Mas em casa eu gosto muito da convivência com as minhas coisinhas. Legal. Eu adoro som, videocase. Nessa parte de som, pipoca, adoro. qual trilha sonora a senhora daria para sua vida?
trilha sonora? Uma trilha aí, uma música legal. Olha, uma música, essa toca meu coração. Eu tenho tanto pra lhe falar. É isso aí. Mas com como palavras... é grande o meu amor por vocês. Pra por vocês. Né? Ai! Bom, doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente, trocando essas ideias. Obrigada. Por trazer um pouco... Por trazer essa energia cor-de-rosa de cuidado, de informação para todas as mulheres e homens aí do outro lado. Gente, não vamos esperar só o período chegar para a gente se cuidar. Nós temos que nos alertar, às vezes até antes da nossa mente nos alertar. Né? E tá trazendo a senhora aqui para tirar essas dúvidas, conhecer essa parte da Liga do Câncer, que às vezes a gente, uma liga, já tudo se segura sozinho. Não é assim. E vale a pena você também procurar a Liga nas redes sociais e achar uma forma de contribuir. Assim como a doutora Magnólia tem feito isso há quantos anos, né? Na Liga, aqui nós estamos desde 1984. Na Liga, 33 anos, fez agora, dia 11 de setembro. E como é de costume, a gente gosta de agradecer nossos convidados, ainda mais nossas convidadas. Com a nossa canequinha especial. Que legal! Para que os seus cafés, os seus momentos sejam muito mais interessantes. E essas flores para que você continue trazendo saúde e vida para as pessoas também. Muitíssimo obrigada. E para mim é uma honra. E eu queria só deixar um recadinho para as nossas mulheres, já que vamos entrar aí no mês de outubro, né? Gente, a saúde das mamas está em nossas mãos. Nós temos diagnosticado muitos cânceres de mama em mulheres jovens, quando não é aconselhável nem fazer mamografia. O início das campanhas de alerta ao câncer de mama era estimular a mulher a palpar as mamas. Aí veio a mamografia, que possibilita diagnosticar nódulos nas mamas antes de se tornarem um nódulo palpável durante o exame. Mas isso em mulheres acima de 40 anos. E nós estamos diagnosticando câncer de mama em mulheres com, aliás, óbitos, perdas de mulheres com 32 anos, com 36 anos, idade que não é nem aconselhável fazer ainda mamografia, que a mama é densa e não tem como diagnosticar pela imagem, pela radiação. Então, palpe, independente da idade, orientem suas filhas a palparem as mamas. O mês de outubro, ele é para isso. Ele é para alertar as mulheres no autoconhecimento de suas mamas. Os fatores de risco são gerais, tanto para os cânceres de mama, colo de útero, todos os tipos, intestino, próstata, todos. É qualidade de vida, então a gente tem que ter alimentação saudável, atividade física, mas também, além de sensibilizar a mulher, alertá-las para o autoconhecimento, que é se toque, palpe suas mamas, os dedinhos, palpa, eleva o braço, palpa, procura ver se encontra algum carocinho, alguma alteração, qualquer que seja. Procure o médico mais próximo da sua casa, uma unidade básica, lá vai ter profissionais habilitados para te dar toda essa orientação. E também a campanha é para alertar o poder público, os nossos representantes nos parlamentos, né, os nossos gestores públicos, que garantam o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Porque não adianta só palpar, descobrir o nódulo e não conseguir diagnosticar, não conseguir tratar. E todo esse tratamento, se você descobre no início, tem cura. Mulheres, a solução está nas nossas mãos. Na minha como médica, mas na sua, na nossa, como mulheres, para nos palparmos. Beijo no coração. Muito obrigada, doutora Magnólia. Obrigada a você que ficou até o final com a gente nessa conversa inspiradora, maravilhosa. Outubro Rosa tá bem aí, já sabe, né? E até o próximo episódio com muito mais novidades. Aqui a gente fala de saúde, aqui a gente traz realidades para você. Até mais.